É uma satisfação estarmos aqui hoje com vocês. Agradecer ao professor Afonso e à Uniateneu, especial aí pela medalha, né, o reconhecimento da medalha de pensador trabalhista. Obrigado, né, mais uma vez. O pessoal que não nos conhece, eu sou o professor Clóvis, sou advogado e professor. Acho que basicamente essa questão de titulação, né? Eu me graduei primeiro em letras, depois me graduei em direito, aí eu fiz especialização, mestrado e doutorado em direito que eu concluí lá na Universidade Federal do Ceará, tá? Então, dentro desse contexto, aí tenho militado, trabalhei no Ministério Público do Trabalho, lá eu comecei a ter muito contato com os sindicatos, com as mediações, com os grandes conflitos do trabalho, e lá saí para advogar em âmbito trabalhista. Na época eu fui fazer o doutorado e depois passei a advogar em âmbito trabalhista, que a gente atua em âmbito nacional, certo? Então, como a gente falou há pouco, eu compreendo que há uma interligação, né, que se reflete nessas áreas. Então, as áreas que eu atuo é por quê? Porque como nós temos um sistema normativo básico, então esse sistema normativo ele começa pela Constituição e, para alguns teóricos, pelas normas internacionais, porque tem o que a gente chama de jus cogens, são direitos que sobejam a soberania dos países, por exemplo, essa perspectiva de direitos humanos como um todo, né? Então, tanto você encontra hoje falar muito nas empresas essa questão do ESG, né, que é a questão da sustentabilidade, dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, essa questão de integração de mulheres, a questão do meio ambiente, né? Isso, né? ESG, que é a questão do ambiental, social e a questão da governança corporativa. Então, quer dizer, já são normas internacionais. Então, interligo essa coisa, por isso que eu tive a oportunidade de participar de 2018 até 2021 das conferências internacionais do trabalho e emprego lá em Genebra, na Suíça, sempre pela bancada dos trabalhadores, que é um órgão tripartite, a OIT, uma das agências da ONU, que tem representações dos governos, 187 estados parte, representação dos trabalhadores desses estados e representação dos empregadores. Então, basicamente, você tem que ter alguma noção dessa área, ou seja, são áreas afins. Outro dia eu estava tendo um debate em outra instituição e o professor, rapaz, ele tem que sentar para conversar porque ele está precisando de alguém para trabalhar essa parte de direito internacional do trabalho. Quer dizer, é uma área que se interliga. E, logicamente, como a gente tem essa estruturação, abaixo vem o direito do trabalho, né? Quer dizer, como se a gente tem Constituição e normas internacionais, aqui no Brasil seria abaixo, né? Você teria a legislação e abaixo as normas infralegais. Então, do que você trabalha, né, Clóvis, dentro dessa perspectiva. Então, essa questão dos direitos fundamentais do direito constitucional, o meu mestrado e doutorado são ligados a isso. O direito internacional do trabalho, para a gente entender como é que faz essa integração, a legislação trabalhista como um todo e a legislação processual, porque não dá para tentar efetivar esse direito se não tiver uma percepção sobre o processo, sobre o que é uma ação, como entrar a nível do Poder Judiciário. É uma primeira perspectiva. E como o trabalho é gênero e professor, né, por exemplo, aqui dentro dessa questão é uma espécie, você vai encontrar, por exemplo, tomando a base, o professor seletista e o professor estatutário. Então você imagina o seletista, lei, CLT. Se for um estatutário, você vai ver o quê? Uma norma específica. Por exemplo, se for servidor público federal, a lei 8112. Então você também tem que ter noção se trabalho é gênero, seletista e estatutário são espécies, você vai encontrar o quê? Que você também tem que ter uma compreensão, um domínio sobre também o direito administrativo, né? E no meio dessas relações que a gente estava explicando há pouco, tem que ter uma noção de mediação, conciliação e arbitragem. Por quê? Porque dentro da relação de vocês, a maioria que está aqui, pelo que eu entendi, são ligados à contabilidade, recursos humanos, a questão de departamento pessoal, alguns advogados e advogadas. Então, quer dizer, você vai ter que encontrar um manuseio recorrente de vocês de instrumentos como convenção e acordo coletivo de trabalho. Não é isso o dia a dia de vocês? Então, esses instrumentos não são feitos pelo Estado, são feitos pelas partes. Então tem que entender o que é uma negociação com o sindicato, o que é o acordo que tem que ter o sindicato, o acordo coletivo, entender o que é que não pode ser negociado diretamente, mesmo com
tópicos da reforma trabalhista de 2017, entender o que é que deve ser apenas negociado coletivamente, quais são os limites, qual é a participação do sindicato numa negociação coletiva que gera e seja uma convenção ou um acordo coletivo de trabalho. Quer dizer, às vezes você está lá com aquele instrumento, você usa muito mais do que a CLT e muito mais até do que também a Constituição, do que as normas internacionais. Mas para entender a formação dele, você tem que saber o que é isso, como é que isso é formado, né? Quer dizer, tem peso de lei e não foi feito pelo Estado. Quem está assinando aqui não é o Congresso, não está sendo sancionado pelo presidente da República, ou pelo governador do Estado, ou pelo prefeito, que é o gestor municipal. Está lá, valendo, sendo imperativo, cogente, que é contra todos, né? Feito contra todos aqueles afetados, e está lá assinado pelo patrão e pelo sindicato, ou assinado pelo sindicato dos empregadores e o sindicato dos trabalhadores. Então, quer dizer, você tem que entender como é que aquilo ali foi formado, porque que ele tem um peso. Então, basicamente, tem que trabalhar também com mediação, conciliação e arbitragem, por isso que também leciono essas disciplinas há algum ano e advogo dentro dessas perspectivas. E foi dentro desse contexto, nessa vivência, que eu tenho dedicado parte dos estudos, dos esforços, do trabalho. E o professor Afonso e a Uniateneu tem sido muito gentis conosco e nos dado essas oportunidades de conversar, de vir aqui, sempre aprender junto. Essa é uma perspectiva. E conviver com pessoas do porte, né, do professor Emanuel Teófilo, como ele falou, que hoje é desembargador, com o doutor Gerson Marques, que é o subprocurador-geral do trabalho hoje lá em Brasília, conviver com a professora Ana Virgínia, com o professor Afonso, com quantos colegas aqui, auditores fiscais do trabalho. Quer dizer, é muito interessante esse tipo de formação. E dentro dessa mesma contextualização, como eu vivo no mundo do trabalho, eu necessito ter uma noção de como é que funcionam as empresas. Né? Nós tivemos uma disciplina de sindical, eu estava até com um colega aqui que é do sindicato que vocês estavam falando aqui há pouco, que ele é contador, e a gente saiu mostrando a perspectiva de como é que a gente entende o funcionamento, o balanço da empresa. E ele disse: poxa, professor, eu nunca tinha pensado que ia vir para sindical e o professor ia ter alguma noção de contabilidade empresarial. Eu disse: por que, como é que eu vou negociar com a empresa se eu não entendo o que é uma empresa, se eu não entendo o que é o pagamento, se eu não entendo o que é balanço, se eu não entendo o que é prejuízo? Como é que eu vou sentar para negociar? Então, logicamente, isso aí eu não leciono, mas tenho que compreender, tenho que ler todo dia, estar acompanhando o funcionamento, né? Entender, por exemplo, o que está acontecendo, né? Já pensou nessa área? Vamos trazer um caso concreto. Poxa, a Americanas estava com erro de balanço, estava tudo contabilizado, mas estava contabilizado no lugar errado. Aí quer dizer, não estava apresentando uma empresa de um valor aproximado de 15 bilhões de reais, não estava apresentando que tinha uma dívida que, pelo que está constatado, de 43 bilhões, e dizia que tinha 8 bilhões em caixa, quando na verdade dava muito menos. Então, quer dizer, perde a credibilidade, milhares de trabalhadores e trabalhadoras são afetados, e o mercado, uma ação que partia de R$12 já está a R$1, chegou a ontem, acho que a 66 centavos. Então, quer dizer, o que é um pedido de recuperação judicial, por que ela correu para a recuperação judicial, para, dentro dessa perspectiva, a gente entender a nível de sindicato se é o momento de entrar com a ação, se é o momento de bloquear alguma coisa, se realmente haverá uma despedida em massa. Começaram a sair ações, inclusive dizendo que na recuperação que foi aceita pelo Poder Judiciário, no meio desses questionamentos, eles esqueceram de colocar a parte trabalhista, ou seja, os créditos eventuais trabalhistas podem ser requeridos de imediato, dentro de uma possível fissura dentro da estrutura, mas até agora, quer dizer, a gente está tendo noção, mas será que é todo mundo que tem noção? Será que vocês estão tendo esse conhecimento básico do todo para vocês poderem discutir as partes? É a primeira perspectiva, porque não adianta vir para cá e dizer: olha, vamos falar das novidades trabalhistas. Se você trabalha, se você não se percebe como trabalhador, se às vezes você não se percebe como hipossuficiente, se às vezes você confunde o espírito de dono para trabalhar com a sua relação social como dono. Você não é dono. Você pode ter o espírito de dono para trabalhar, para desenvolver bem o trabalho, mas na relação social, contratual, você é o subordinado, não é o detentor do capital.
Então, isso às vezes se confunde na cabeça do trabalhador e da trabalhadora. E dentro dessa confusão, ele também vai agir confusamente, ele vai escolher politicamente de forma confusa, ele vai conversar de forma confusa, né? Buda que falava isso, né? Reto pensar, para o reto falar, para o reto agir. Se você está pensando errado, vai falar errado e vai agir errado, é claro. Então não dá, numa primeira perspectiva, quer dizer, se eu posso, vocês também podem. Se eu faço esse movimento, vocês também podem, mas é necessário. Não adianta estar lá dentro do setor de trabalho se você não entende qual é o seu papel. Né? Se você não entende o que quer dizer espírito de dono para o departamento pessoal e para o RH, para o gestor, com relação a você assumir as suas funções com a maior diligência, perspicácia e maturidade possível, e você confundir isso, por exemplo, quando pensa na relação de trabalho. Você começa a achar que você está dentro do contrato de trabalho, por ter o nome de contrato, em pé de igualdade com o empregador, que você não está. Então, começa por aí. Então, tem que ter uma noção, né? Poxa, direito do trabalho é uma perspectiva mundial? É. Direito do trabalho é uma perspectiva constitucional? É. Direito do trabalho é uma perspectiva legal? É. Direito do trabalho está regulamentado também pelas convenções e acordos coletivos? Está. Por que ele tem tanta proteção, que chama de caráter tuitivo? Porque há uma desigualdade na relação de emprego, principalmente, ou na relação de trabalho. Pronto. Então, basicamente, a partir daí você vai entender que não dá para fazer negociações diretas, que tem algum caráter protetivo que o Estado assume, não é só no Brasil, não é uma jabuticaba brasileira. Então, a primeira perspectiva é essa. Ter uma noção sobre quem você é, o que você está fazendo naquela relação contratual de trabalho, para você saber como é que você vai se portar, para que você saiba se posicionar. Essa é uma primeira relação, né? Eu lembrando, né, que tinha um gerente que ele instigava muito as pessoas a falarem, né? Falarem a opinião delas. Eu estava até num debate agora, terça-feira, no programa Mundos do Trabalho, que a gente trouxe essa perspectiva. Ele instigava muito isso para as pessoas falarem o que elas pensavam, e as pessoas sempre repetiam a opinião do gestor, né? Tem o compliance, aí o professor disse que é o compliance, né? Então, eles repetiam tudo que estava no compliance, quer dizer, não, mas a gente quer ouvir vocês. Aí repetia, na verdade, quando terminava a reunião, era alguém dizendo, né, algo e os outros dizendo amém. E esse que dizia, o gestor, que ele queria ouvir a opinião das pessoas. Olha, eu quero ouvir vocês, fale o que é que você acha, o que é que você está entendendo? E ninguém sabe, sempre quando a pessoa falava, usavam palavras diferentes para dizer a mesma coisa. Aí ele uma hora instigou e disse, e você, fulano? Pois e tal, eu falei. Aí ele falou de outra forma a mesma coisa. Ele disse, não, mas isso aí é o que está na minha mente, é o que eu digo, é o que está no compliance da empresa, o que está na cabeça do gestor. Mas o que é que você pensa mesmo? Você não pensa nada, não? Ele disse, eu penso. Ele disse, pois diga então o que é que você pensa, mas eu não concordo com o que eu penso, eu concordo com o senhor. Amém. Por que ele disse isso? Porque ele pensa bem diferente, mas se ele expõe, ele se expõe. E aqui no Brasil tem um tal de uma despedida sem justa causa. Entendeu? Então, ela tende a encobrir, por exemplo, eventuais discordâncias. Não precisa dizer por que eu vou te dispensar. É uma das questões que está na pauta, adentrando aí no mérito da proposta do professor Afonso. Não pelo governo. É porque há uma Convenção Internacional do Trabalho que foi ratificada pelo Brasil e em 3 meses foi denunciada na época do presidente Fernando Henrique, que trabalhava com a perspectiva, né, de que só poderia haver no Brasil despedida motivada. Então, com a questão da denúncia, do modo que foi feito o Supremo, agora que vai avaliar se aquela denúncia foi válida ou não. Então, há uma possibilidade de alteração normativa para que haja a manutenção da despedida sem justa causa, com a consequente as multas indenizatórias, ou a elisão da despedida sem
justa causa e a implementação da possibilidade de dispensa diante da questão da livre iniciativa, não é isso? Mas com motivo. Cláudio, mas qual é a diferença? Bota para fora de todo jeito. É diferente. Por quê? Porque quando você dá um motivo, aquele motivo pode ser judicialmente revertido. Porque, por exemplo, você diz, olha, eu estou colocando, qual é o nome que saiu lá no Instagram da mina? Pati? Linda, né? Aí pode estar havendo uma questão, né, que sai a moça com motivo, talvez, de alguma inaptidão, ineficiência no cargo, e quando ela vai demonstrar o que às vezes estava acontecendo, porque ela era linda, estava rolando o famoso assédio sexual, que por correspondência e depois se finir, né? Ou por não correspondência, pode ter gerado uma perseguição que ensejou a despedida, porque estava antes acobertada pela despedida sem justa causa, e agora ele teve que colocar um motivo, por exemplo, ineficiência no desenvolvimento. Aí a linda vai dizer o quê? Presta atenção, eu sou linda, mas também sou competente. Eu estou há tantos anos, eu nunca recebi uma suspensão, nunca recebi uma advertência, o meu serviço é esse aqui, aquele outro. Então ela tende a reverter. E às vezes não só reverter, como a prática do assédio ser descoberta e ela ainda receber uma indenização. Não é? Então, estão percebendo aí um primeiro ponto, é de governo? Não é, no primeiro momento, né? É uma questão judicial. Outras questões de governo, por isso que a gente tem que estar refletindo, e eu ouvindo o que estava sendo dito pelos colegas que me precederam, eu fico sempre pensando isso, né? Eu fico tentando analisar que o mundo do trabalho, ele está reagindo e agindo dentro de uma relação econômica. Economia é uma perspectiva de equilíbrio. Tem os economistas, acho que é o Rossetti, ele diz assim, economia é a ciência que estuda os escassos recursos para atender às necessidades ilimitadas da sociedade. Ou seja, a empresa está tendo prejuízo, está pagando um juro alto de empréstimos, não é isso, professor contador? E ao mesmo tempo está rolando uma grande inflação e o sindicato está atrás de aumentar o salário dos trabalhadores. Então tá assim, o banco quer o dinheiro, os trabalhadores querem também, a empresa quer ganhar dinheiro e tem a questão do juro. Então começa uma situação que o lençol se torna curto, não é? Então você chega na situação dessa como a da Americana, são os bancos, por exemplo, o BTG Pactual conseguiu bloquear 1 bilhão e 200 mil reais. Então aí você imagina, quanto é que seriam as questões dos trabalhadores? Será que já está no momento? Será que seria o momento de entrar com ação cautelar? Que tipo de ação seria? Então dentro dessa perspectiva, todo mundo quer pegar o dinheiro, mas se todo mundo pegar o dinheiro, por que ela entrou com a recuperação judicial? Porque ela tem 180 dias para não ter executado as suas dívidas. Porque se todo mundo pegar o dinheiro de uma vez, o que vai acontecer com a empresa, professor Pablo? Quebra. Se ela quebrar, obrigatoriamente os trabalhadores vão sair. Se obrigatoriamente os trabalhadores saírem, não necessariamente se ela está sem dinheiro, ela vai poder pagar agora. Clóvis, aí você está pró-empresa? Não. Eu estou só tentando compreender o que é que está acontecendo. A primeira coisa, de novo, reto pensar para o reto falar, para depois o reto fazer. Então eu posso dizer, como dizia Paulo, a minha colega que ama a Bíblia, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Às vezes eu digo, será que é a hora de eu bloquear o dinheiro dos trabalhadores agora? Temos que refletir. Então eu tenho que chegar para os trabalhadores, para os representantes do sindicato e mostrar o contexto é esse. Se você for por aqui, isso pode acontecer. Se você for por aqui, isso pode acontecer. Por isso que quando a gente apresenta, o sindicato leva para uma assembleia. Ó, pessoal, o certo é esse. Olha, acontece isso, acontece aquilo. Vamos chamar aqui o Clóvis aqui no sindicato para apresentar para vocês. Olha, a visão é essa.
Se vocês entrarem agora, pode acontecer isso, pode até garantir o dinheiro, mas depois não garante o trabalho. Porque se ela fechar, você não... Entende? Se ela fechar quebrada, pior é. Porque o Brasil, na normatização patronal, na normatização civil, privilegia muito o devedor. E aí, nessa perspectiva, você tem essa questão de qual é o capital social da empresa, o que ela vai responder, quais são os primeiros créditos e tal. Então, isso aí é uma outra novela, que nem todo trabalhador tem fôlego para assistir. Não é assim, né? Então, é meio rock santeiro, Deus e o diabo na terra e você ali analisando, né? Assim a música do rock santeiro, Deus e o diabo na terra. Então, é a primeira perspectiva. Eu tenho que olhar o todo para que eu possa fazer um melhor movimento nas partes. Nem eu posso só olhar as partes, porque eu posso quebrar o todo, nem eu posso olhar o todo e esquecer as partes. Então, teis aí uma primeira questão, né? Então, primeiro ponto que a gente levantou: alteração possível, independentemente do governo, poder executivo federal, mas do governo ligado ao poder judiciário, né? Lembrando que o Estado tem 3 poderes, né? Assim, a discussão da despedida motivada ou sem justa causa. Não é dar estabilidade, é motivação. Certo? Clóvis, segundo ponto, a nível de governo, né? Nessa perspectiva, já trazendo novamente para o caso que a gente está falando, qual é o case que a gente está usando hoje? O exemplo de uma empresa chamada Americanas. Aí você percebe, bom, existe um artigo, né, que é em 2017, eles colocaram assim, o artigo 477A da CLT. Clóvis, se você estivesse lá no grupo falando com o presidente da República, como os sindicalistas tiveram, né, mais de 500 sindicalistas essa semana conversando, o que você apresentaria de propostas? Eu teria algumas propostas estruturantes. Clóvis, você viu o governo dizer que vai revogar a reforma trabalhista todinha? Falou no primeiro dia de campanha, o mercado bateu em cima, ele vendo a discussão econômica e ele deu uma parada. Por isso que eu digo, eu respeito os posicionamentos dos colegas que me precederam quando usaram a palavra revolução. Né? Porque usaram a palavra revolução. Aí eu disse, olha, eu estou tentando trabalhar, tá vendo a mescla? A perspectiva de equilíbrio. Porque revolução é mudar tudo. É uma mudança profunda. Que vem das estrelas, né? Entendeu? Então eu não estou ainda, posso estar totalmente enganado ou ainda não estar com elementos que possam me levar a essa conclusão. Eu ainda não estou vendo nenhum elemento revolucionário. Como disse, achei interessante, né? Quando do primeiro turno para o segundo turno as pessoas estavam vestindo muito determinada cor e a candidata que era de oposição e que aderiu ao governo, que hoje é ministra do Planejamento, disse, pessoal, onde é que vocês estão? Ninguém está votando nessa cor aí não. O pessoal está votando contra o outro. Aí rapidamente eles trocaram as camisas e botaram uma camisa de cor. Foi não? E ainda assim ele estava numa vantagem de 7 milhões de votos e ficou só em 1, quase arreio. Então não parece um movimento revolucionário. E por que eu quero dizer isso? Né? Respeitando, porque como eu disse, posso ser que eu não tenha elementos adequados. Mas olhando o contexto geral. É como eu falei, começou falando de fazer tudo. Eu vou mudar a reforma da Previdência, eu vou mudar a reforma da trabalhista, eu vou mudar não sei o que, eu vou mudar aquilo, sim. E o dinheiro? No mercado. E o mercado? Nós temos, não sei se vocês têm noção disso, né? O nosso PIB é em torno de 9 trilhões de reais. 9 trilhões de reais.
é um dos Estados Unidos lá que é 21, né? Então você pensa 9 trilhões de reais, nós pagamos 35% de tributo, 3 trilhões e 500. Nós temos em torno de 9 milhões de empresas, pessoas jurídicas normais, do simples para frente, e 14 milhões de MEI. MEI é essa que é até 80 mil reais por ano, que de regra um empregado por empresa. E você tem 10 milhões de servidores públicos e em torno de 40 milhões de seletistas. Então eu tenho, em grosso modo, é que o MEI muitos é de desvirtuação, não sei o que, né? Vem assim, né? Então eu tenho 9 milhões contra, se eu juntar 10, com 40 fica 50, com mais 14 digamos que o MEI esteja nesse limbo aí, fica quanto? Quase 70 milhões contra 9. Então, esses 9 milhões dizem que pagam em torno de 50% da tributação e os outros vêm dos trabalhadores porque estão nesse vínculo. Se eu desmancho o vínculo, talvez como é que eu faço com os tributos, professor Paulo? E sem tributo, como é que eu faço para gerir o Estado? É difícil, entende? É complicado vir falar e tentar ponderar as coisas para tentar ver prós e contras do que, né? Sair, bota a camisa, bota partido, sai gritando por aí, quando a questão é mais delicada, né? Diziam vários teóricos, né? Muitas pessoas têm uma noção de si e do mundo que é muito distinta do que os fatos da realidade condiz. Por mais que a nossa posição possa influenciar a realidade, mas eu tenho que tomar cuidado, porque é totalmente dispar às vezes. E eu posso receber o chamado choque de realidade, e a depender da potência do choque, o meu coração pode não aguentar. Né? Posso comentar uma coisa sobre isso? Pode. Esse mês eu precisei fazer férias de tanto de empresas que são do comércio, tanto como restaurante e hoteleiros. Os sindicatos pediram para eu reajustar o salário com base em 1.320. Não está assinado. 1.302, né? 1.302 assinado. E aí eles falaram, não, pode colocar 1.320, é do sindicato. E agora, essa semana, eles me falaram que o governo está tentando para maio 1.320. Pois é, e aí pediram para colocar a nova base, seria 1.302 que está assinada. Para ver como é que ficaria em relação às empresas que foram pagas adiantamentos de salário com base em 1.320. Eles falaram algumas explicações que no futuro iria resolver. Mas essa questão de estar assinado, o que iria assinar e não foi assinado. Exatamente. Bom, ambos os sindicatos falaram. Você está percebendo o que eu estou falando? Mas o que ela está falando é real, porque Claro. quando saiu a tabela é porque assim, sempre no sindicato de comércio vai ter lá validada a convenção, porém existe a tabela. Só que na convenção é bem explícita lá dizendo, cima do salário mínimo. A em vigor é o da MP do ano passado, do dia 12/12, né, de 2022, 1.302. Porém, eles não alteraram a tabela para ficar aqui onde está 1.458,70, se não me falha a memória, o piso, acima de 10 colaboradores. Aí, quando eu liguei, eu pedi logo para falar com o jurídico. Sim. Não, mas aí você já deixa, né? Você está beneficiando o colaborador. Ok, eu estou beneficiando. Mas o meu diretor vai entender dessa forma. As discussões que estão é porque houve o MP e houve a PEC da... Como é que chama? A PEC da transição. Da transição, pois é. Então essa diferença está na PEC da transição. Como a MP tem efeitos imediatos, está acontecendo. E a outra, eles estão entendendo que precisa de uma norma supra, né, ou infra-constitucional, né? A outra não foi uma PEC, né, não é lei da Constituição, para encaixar. E qual a dificuldade de encaixar? Dinheiro. Né? Entendeu? Então, a PEC, ela traz essa perspectiva. Clóvis, rapaz, a gente veio falar de trabalho, mas a gente tá vendo trabalho, você tem que falar de tudo. Senão, você perde espaço numa mesa de negociação. Porque você diz uma coisa que ela destoa demais da realidade. E ao invés de você estar conquistando o seu outro par de negociação, né, que é a outra parte,
às vezes você passa a perder espaço de negociação e se torna ignorado na mesa. Entende? Porque ele diz, não, esse cara não sabe o que ele está dizendo, entende? Ele não tem noção. E às vezes quando você sabe um pouco da linguagem do outro, você consegue. Tem um autor que tinha um livro muito conhecido chamado Como Fazer Amigos e Conquistar Pessoas, não tem, né? Que é o Dale Carnegie. E tem um livro desse que é assim, como você pode se tornar uma pessoa inesquecível. Eu achei interessante um livro dele, né? Nesse mundo, olha aí, tá vendo? Nesse mundo de conquista, tem até os audiobooks aí, né? E ele falava assim, ó, que as pessoas olham muito para dinheiro, olham muito para a intelectualidade dos outros, olham para a beleza, não é isso? Mas a primeira coisa que faz uma pessoa quando chega um novato, ela vê essas 3 coisas de potência. Mas a coisa que ela quer saber primeiro é se aquela pessoa que ela está interessada em se agregar, ou porque é bonita, ou rica, ou tem um grande inteligência, sapiosexual, tem esse tema, né, agora? Aí, ela pensa logo assim, mas será que essa pessoa, ela tem abertura para ser minha amiga? Porque se você pode ver, você é linda, né? Se você pode ver que é assim, poxa, eu sou tão bonito, o povo não chega perto de mim, porque talvez a estratégia aí, você tá tão assim que a pessoa lhe acha inatingível e não vai perto. Porque ela diz assim, poxa, se eu achar que ela é capaz de ser minha amiga, da gente ter uma afetividade, uma fé, né? Aí eu me aproximo. Se não, eu me distancio. Então, o que atrai, por exemplo, dinheiro, intelectualidade e beleza, se não souber dosar, ele afasta, porque você não consegue criar uma fé. Então, a primeira coisa que a pessoa analisa não é só isso, ela analisa se ela pode chegar perto. E se ela conquistar ali, pronto. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando de mesas de negociação. Então, eu tenho que... rapaz, já pensou se alguém achasse que eu tinha alguma inteligência? Olha, rapaz, aquele cara é inteligente, né? Aí, mas se achar que eu sou inatingível... O meu poder de conversa com você vai ser 0. Você tem que achar que eu sou inteligente, mas que eu sou bom de conversa, entendeu? Que eu posso ser seu amigo ou algo mais, sei lá, né? É essa coisa, como a beleza, como a intelecção, como a questão do recurso. Então, lá no Dale Carnegie, ele fala que o primeiro poder que você tem é afetivo, depois é que vem o respeito. A gente chega primeiro com a moral, com o respeito, com a pena. Estão vendo que não deu certo, né? Nem para candidato. Mas quando você conquista pela afetividade, o próximo passo é o respeito, que a pessoa também que entrou numa amizade, ela não quer deixar. Então, quando a gente chega numa mesa de negociação, que é com a categoria patronal, com os advogados patronais, com os estatísticos patronais, com o RH, DP, que senta lá com a gente, que tem todo uma expertise sobre o funcionamento da empresa, se você traz um argumento que parece revolucionário, entende? No sentido de que ele está totalmente destoado da realidade da empresa, a sua possibilidade de negociação, ela aumenta ou diminui? Se você chegar com uma coisa totalmente distinta da realidade, você nem tem, nem se interessa, nem fala, nem quer ouvir o outro, você acha que a possibilidade de a gente chegar a um consenso é alta ou baixa? É baixa. É por isso que eu estou dizendo para vocês que a gente tem que comparar o que quer com a realidade. Eu disse, começaram falando que ia revolucionar tudo. No primeiro empurrão, já, não, isso aqui não. Por quê? É porque é fraco? Não. É porque essa é a conjuntura da realidade. É dentro de um Estado democrático de direito em que eu discuto as questões. Por que os companheiros quiseram criar um sindicato? Que é um espaço de negociação, em que ao invés de você ir discutir sozinho, porque se for discutir só você tende a ser perseguido, o sindicato ele tem uma blindagem que é a estabilidade dos seus dirigentes. E também não necessariamente é uma pessoa da empresa, então é importante ter uma representação. É uma percepção de conjuntura. Então, quer dizer... Até uma segurança. Exatamente. Expor que você não é a favor com aquela percepção que ele tem. Eu disse, olha, eu discordo com isso aqui. Mas quem que vai me respaldar se eu tiver só? Então, a primeira perspectiva era, vamos lá, bem facinho. Qual é a norma? Tal de 2017.
Aí quando bate na conjuntura da realidade, a pessoa, não. Vocês viram? Eu estava viajando semana passada e os ministros saíram dizendo cada um uma coisa. Não foi isso? A bolsa, os analistas do mercado. Aí quinta-feira o atual presidente chamou todos os ministros. Olha, pessoal, só quem fala aqui sou eu. Saiu ainda alguma parte do ministro? E o que era o impacto maior? Porque um dos ministros disse que ia acabar com a reforma da Previdência. Não foi? Um caiu Previdência. Aí o outro disse, não, nós vamos fazer tudo pela trabalhista. Ei, peraí, qual era o mundo? Gente, 37 ministérios. Qual é o mundo que mais doeu? O nosso. Que é trabalho e previdência. Para vocês verem o peso que nós temos. Claro. Ei, pessoal, ó, só quem fala aqui essas coisas é comigo. Não aconteceu? Aí pronto, aí estabilizou. Aí veio a confusão lá do dia 8, aí pronto. Acabou-se. Então, eu não sei, né, até que ponto, não discordo. Eu estou tentando analisar os fatos. Eu sei que a conjuntura tem mostrado que, grosso modo, o grosso fica como está. Por enquanto. Agora, alguns pontos vão sendo dialogalmente, negociadamente, estão sendo construídos para diluir alguns pontos. Já houve reformas importantes na parte de meio ambiente. Foi isso? Importante. Estão começando a fazer uns avanços, porque grande parte da normatização ambiental ela é do executivo, que coordena a política pública executiva do meio ambiente. Entende? Como a normatização ambiental ela por si já é protetiva, né, o modo de fazer, que é o que vai dar o resultado, é executivo. Então eles estão alterando muitas coisas na normatização ambiental. Nas outras nós ainda estamos de pausa. Então, partindo daí, né? Pode ser uma revolução? Pode. Eu ainda não estou enxergando assim. O movimento ainda não é assim. Mas, Clóvis, então o que é que você acha que tende a acontecer? Bom, eu acho que de fato, chegando agora de novo para o movimento trabalhista, partindo do executivo, que vai negociar com o poder legislativo, quiçá também com o judiciário, que não adianta sair de lá e o judiciário dizer que é inconstitucional. Isso é uma grande polêmica no direito, né? Dizer se o Supremo é um poder político ou é um poder jurídico, né, professor Afonso? Então, não, a maior parte dos juristas vão dizer que ele é técnico e simplesmente não tem nenhuma perspectiva política. Mas existe. Né? O meu papel com vocês é trazer a dúvida, né? Trazer os questionamentos, que eu acho que o que anima a gente a fazer a especialização é chegar aqui e entender que a gente não sabe de tudo, que a gente precisa mudar principalmente o nosso modo de ver a realidade, para que a gente possa se posicionar melhor. Se a gente está bem, se a gente melhorar. Se a gente não está bem, para a gente conseguir o quê? Melhorar. Se está bem, ficar melhor. Se não está bem, ficar bem. E seguir melhorando. Então, se você faz certo, dá certo. Se você está fazendo alguma coisa e não está dando certo, então realmente precisa estudar para ver se melhora. Né? Então, tem que enfrentar o contexto. Então, basicamente, já indo para nossas conclusões, para não, né, tive que fazer esse introito.